O conjunto dos números complexos é o conjunto dos números da forma a mais bi, onde a e b são números reais e i é a raiz quadrada de -1. Bem, esta é uma afirmação verdadeira, mas não diz o que são os números complexos a alguém que só conhece números reais até então. O que é um número complexo? É um número da forma a mais bi, onde a e b são números reais e i é a raiz quadrada de -1. Mas nenhum número elevado ao quadrado dá -1. O que é, então, a raiz quadrada de -1? É um número complexo. Perceba que dizer que um complexo é um número da forma a mais b raiz quadrada de -1 e dizer que raiz quadrada de -1 é um número complexo é um pensamento circular. Não responde o que é um número complexo, nem o que é raiz quadrada de -1. Então eu pergunto de novo, o que é um número complexo? Olá, eu sou Thiago Reis, professor de matemática, e este InMath foi feito em parceria com o estudante de licenciatura em matemática Kevin Aquino, Programa Institucional de Iniciação Científica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre uma construção dos números complexos a partir dos números reais. Como conceber os números complexos não por meio de axiomas, mas de forma construtiva a partir de objetos já estabelecidos. O objetivo deste vídeo não é falar sobre as propriedades, funcionalidades ou aplicações dos números complexos. O objetivo é dizer fundamentalmente o que são os números complexos. Não é postular sua existência dizendo apenas que raiz quadrada de -1 é um novo número que elevado ao quadrado dá -1, mas construí-los, trazê-los à existência utilizando objetos já estabelecidos, os números reais. Nesse ponto, a gente sabe que quer construir um número, que a gente vai chamar de i, que elevado ao quadrado dá -1. A gente não tem ainda o conjunto dos números complexos ou o número i, mas a gente tem, para fazer assim uma metáfora, uma maquete do que a gente quer. Ou seja, a gente não tem ainda o edifício dos números complexos, mas a gente tem uma maquete que vai nos nortear como construí-lo. Portanto, a gente não tem ainda a raiz quadrada do -1, mas a gente sabe, através da maquete, que o nosso edifício de números precisa conter um elemento cujo quadrado é igual a -1. Nosso objetivo é obter um conjunto numérico em que um de seus elementos elevado ao quadrado resulte em -1. Para se organizar, a gente pode traçar umas metas para que ao final do trabalho a gente julgue se o que a gente construiu atinge o objetivo ou não. Queremos que o conjunto dos números complexos possua algum elemento i, tal que i ao quadrado resulte em -1. Queremos que o conjunto dos números complexos possua uma estrutura numérica. Para isso, esse conjunto precisa ser munido de uma operação de adição e de uma operação de multiplicação. Queremos que o conjunto dos números complexos possua os elementos antigos, os números reais. Queremos um conjunto onde se possa extrair a raiz quadrada do -1, mas não queremos jogar fora os números com os quais já sabemos trabalhar. Queremos que o conjunto novo tenha novos números, mas que mantenha os antigos. Como os números reais serão um subconjunto dos números complexos, queremos que a nova adição e a nova multiplicação mantenham os resultados antigos quando aplicadas aos números antigos. Além disso, se as operações aritméticas do novo conjunto puderem manter as propriedades práticas conhecidas, melhor para nós. Sem cerimônias, suspense ou enrolação, uma definição dos números complexos a partir dos reais é a seguinte: os números complexos
são a estrutura C mais vezes, onde C é o conjunto de todos os pares ordenados de números reais munido das operações de adição e multiplicação dadas da seguinte forma. O par AB somado com o par XY é igual ao par A mais X, B mais Y. O par AB multiplicado pelo par XY é igual ao par AX menos BY, AY mais BX, para todos os pares AB e XY pertencentes ao conjunto C. Essa definição suscita pelo menos 4 questionamentos. O primeiro é: de onde veio isso? Por que definir número complexo como par ordenado de números reais? Por que a multiplicação é dada desta forma? O que motiva? O que inspira definir números complexos desta forma? O segundo questionamento é: por que um par ordenado de números reais pode ser entendido como um número complexo? Por que posso chamar de número complexo um par ordenado? O terceiro questionamento é: se números complexos são pares ordenados de números reais, como pode um número real ser um número complexo? Ora, um número real não é um par ordenado, mas um par ordenado é um número complexo. Então, como um número real pode ser um número complexo? O quarto questionamento é: esse novo conjunto possui o elemento desejado? Esse novo conjunto possui a raiz quadrada do menos 1? Isto é, existe nesse conjunto algum elemento que elevado ao quadrado resulta em menos 1? O primeiro questionamento a gente responde no InMath sobre números complexos como vetores. A gente vai responder agora os outros 3. A adição e a multiplicação da forma como a gente definiu satisfazem as propriedades fechamento, comutatividade, associatividade, elemento neutro, elemento inverso e distributividade. Quer ver a demonstração dessas propriedades? Se você quiser, a gente pode fazer um InMath com elas. Satisfazer essas propriedades mostra que o conjunto dos números complexos, como definimos, é a estrutura algébrica corpo, alcançando então as metas 2 e 5. Por ter operações de adição e multiplicação bem definidas, o conjunto que criamos ganha o direito de ser chamado de conjunto de números. Agora, um fato é que o subconjunto de C, dado pelos pares cuja segunda coordenada é 0, forma um corpo ordenado completo com respeito às operações de adição e multiplicação de C. Quer também uma demonstração de que este subconjunto é de fato um corpo ordenado completo? Fica para um InMath futuro. Dessa forma, esse subconjunto é nada menos que uma das várias facetas do conjunto dos números reais. Assim, o conjunto dos números reais é um subconjunto dos números complexos, alcançando então a meta 3. Com o subconjunto dos pares com segunda coordenada nula sendo o conjunto dos números reais, a gente tem que, para todo alfa real, alfa se confunde com o par alfa zero. Isto é, alfa e o par alfa zero são apenas duas representações para o mesmo objeto, o número real alfa. Quanto dá 2 mais 3 com 2 e 3 vistos como números complexos? Bem, como uma adição complexa, 2 mais 3 se torna o par 2 zero mais o par 3 zero, que, pela definição de adição em C, é igual a primeira coordenada mais primeira coordenada e segunda coordenada mais segunda coordenada, que é igual ao par 5 zero. Como o par 5 zero é a representação em par ordenado do número 5 como um número complexo, a gente tem que 2 mais 3 é igual a 5 na nova adição, a adição entre números complexos. Quanto dá 2 vezes 3 com 2 e 3 vistos como números complexos? Como uma multiplicação complexa, 2 vezes 3 se torna o par 2 zero vezes o par 3 zero, que, pela definição de multiplicação em C, é igual a primeira coordenada vezes primeira coordenada menos segunda coordenada vezes segunda coordenada,
e primeira coordenada vezes segunda coordenada mais primeira coordenada vezes segunda coordenada, que é igual ao par 6, 0. Como 6, 0 é a representação em par ordenado do número 6 como um número complexo, a gente tem que 2 vezes 3 é igual a 6 na nova multiplicação, a multiplicação entre números complexos. Mas 2 e 3 foram só exemplos. A gente poderia ter feito o mesmo com quaisquer números reais. Isso mostra que a adição e a multiplicação dos números complexos mantêm os resultados antigos quando aplicadas aos números reais, alcançando então a meta 4. E a novidade dos números complexos? Existe algum elemento do novo conjunto que elevado ao quadrado dá menos 1? Sim! Vamos calcular o par 0,1 elevado ao quadrado. 0,1 ao quadrado é 0,1 multiplicado por 0,1. Pela definição de multiplicação em C, 0,1 vezes 0,1 é igual a 0 vezes 0 menos 1 vezes 1 e 0 vezes 1 mais 0 vezes 1, que é igual ao par menos 1, 0. Como menos 1, 0 é só uma das representações do número real menos 1, a gente tem que 0,1 ao quadrado é igual a menos 1. Isto prova que o novo conjunto que definimos possui um elemento que elevado ao quadrado dá menos 1, atendendo assim a meta 1, que era o que faltava. As metas 1, 2 e 5 explicam por que a gente pode chamar o conjunto definido de conjunto de números complexos. Isso responde o segundo questionamento. As metas 3 e 4 alcançadas respondem o terceiro questionamento. A meta 1 alcançada responde o quarto questionamento. Lembre-se que a gente responde o primeiro questionamento no INMEF sobre números complexos como vetores. Muito se pode falar sobre números complexos. A gente pode falar sobre seu surgimento histórico, pode falar sobre suas aplicações nas ciências, sobre sua utilidade no cálculo de integrais, mesmo de funções reais. A gente pode falar do teorema fundamental da álgebra, sobre suas extensões em outras dimensões. Podemos falar que é um corpo não ordenável e ufa! O que não falta é assunto para INMEFs futuros. Gosto disso, que beleza!